Olá, gente, tudo bem? Na nossa aula de hoje nós vamos estudar sobre as grandes navegações. Esse período que foi muito importante para a história da Europa e que aconteceu entre os séculos XV e XVI. E aí vocês podiam perguntar, mas por que é importante só para a Europa? Porque importante quer dizer que não foi importante para o nosso Brasil? Depende do ponto de vista. Se você, nesse período das grandes navegações, se você perceber, e vamos perceber ao longo do tempo, ao longo dos nossos estudos em história, nós vamos ver que quem mais levou vantagem foram os europeus. Nosso território, não. Enfim, vamos lá entender o que foi que aconteceu, de certa forma, nesse período das grandes navegações que aconteceu lá na Idade Moderna. Idade Moderna, que vai de 1453, quando Constantinopla foi tomada, Constantinopla, o segundo Império Romano, foi invadido pelos turcos, e vai até o ano de 1789, quando aconteceu a Revolução Francesa. Ok, então vamos lá. O que era que estava acontecendo aí? O que foi que veio antes desse período das grandes navegações? A Baixa Idade Média estava chegando ao fim. A Baixa Idade Média, que vai do século XI até o século XV. Nesse período aconteceu a queda do feudalismo. O feudalismo deixou de ser a principal fonte de renda. Se vocês não sabem o que é o feudalismo era um sistema político e econômico onde a fonte de riqueza era a terra. Se você tem dúvida, temos aqui um vídeo nesse canal que fala sobre o feudalismo. Assiste para você entender melhor. Porque em história, um assunto vai puxando o outro. Então, se você não entende bem um assunto, possivelmente você terá dificuldade para entender o assunto seguinte. Voltando, o que acontece? O feudalismo deixou de ser a principal fonte de renda, fortaleceu-se a burguesia, ou seja, o comércio. E aí nós sabemos que teve uma crise na Europa causada por alguns fatores. Dentre eles, as revoltas populares, o povo que estava insatisfeito por tanta exploração, a peste negra que dizimou aí milhões de pessoas na Europa, a Guerra dos 100 Anos, enfim. A Europa estava se arrastando na economia devido a todas essas situações que aconteceram ao longo da Baixa Idade Média. O que é que acontece? Como eu já disse, os turcos otomanos lá em 1453 invadiram Constantinopla, segundo o Império Romano, segunda sede do Império Romano, e com isso eles bloquearam algumas rotas que estavam impedindo o acesso às Índias. Como assim rotas? O trecho lá do oceano que fazia com que as embarcações chegassem às Índias. Os turcos otomanos eles bloquearam, ou seja, eles queriam dominar só para eles. E aí o que é que acontece? O que era que tinha nessas Índias de tão importante? Especiarias. E o que eram especiarias? O próprio nome já diz, algo especial. Eram coisas que tinham grande valor para a burguesia. Vamos nos lembrar que eu falei agora há pouco que o comércio tinha se fortalecido. Então o que é que acontece? As especiarias movimentavam muito dinheiro, eram coisas muito especiais. Você pode estar se imaginando o que era de tão especial assim que faziam as pessoas atravessarem o oceano e ir em busca disso que era chamado de especiaria. Não se assustem, não se espantem, porque é coisa que talvez tenha até na sua cozinha hoje, na cozinha da sua casa, e que a sua mãe usa. Cravo, canela, pimenta e tantas outras coisas. Quer dizer, isso era especial naquele tempo? Era. Por quê? Porque não tinha em todos os lugares, só tinha mais lá na Índia. Por isso que eles iam buscar. Eles atravessavam o oceano, arriscavam a própria vida em busca de cravo, canela, gengibre, pimenta e tantas outras coisas. Isso dava muito dinheiro. Hoje não, né? Mas naquele tempo dava muito dinheiro. Então o que é que acontece? Nessa questão das grandes navegações aí, alguns locais, vamos dizer assim, alguns reinos, alguns governos tiveram mais vantagem. Dentre eles, Portugal. Portugal teve vantagem nessas viagens aí em busca de coisas novas que movimentassem a riqueza deles.
Por que Portugal teve tanta vantagem assim? Primeiro, pela localização de Portugal. Dá uma olhadinha aí no mapa, faz uma pesquisa rapidinha aí no Google que você vai ver onde Portugal se localiza. E aí você pode perceber que ele ficava muito perto do oceano, né? Na rota mesmo, já na saída, e que facilitava a busca dele para chegar lá na Índia. Outro ponto também eram os conhecimentos que Portugal tinha, os conhecimentos marítimos. Acreditem, em Portugal a coroa portuguesa instituiu, né, através de Dom Henrique, que era da realeza, da família real de Portugal, criaram uma espécie de escola, como chamam alguns historiadores, chamada de Escola de Sagres. Sagres é a localidade. Nessa escola, vamos dizer assim, o que era que acontecia? As pessoas estudavam, né, sobre os problemas, as dificuldades, ensinavam a navegar e a enfrentar os perigos da navegação em alto mar. Então Portugal tinha muito conhecimento. Sem falar que o governo, o poder político de Portugal já estava muito bem organizado, forte, devido a um problema que teve lá na Revolução de Avis, que foi de 1383 a 1385, onde o rei Dom Fernando morreu e aí não tinha deixado herdeiro. O povo lá, a galera lá da Espanha, o rei da Espanha cresceu os olhos, né, no reino de Portugal, disse, vamos trazer Portugal para mim. Eu sou o rei da Espanha disse, eu sou parente do rei Dom Fernando, então eu tenho direito ao reino. O reino vai pertencer agora à Espanha. Só que aí, né, os nobres queriam que isso acontecesse, a nobreza queria, porque se ajudasse ia ter mais vantagens, só que a burguesia não quis, né, porque a burguesia queria que Portugal ficasse independente, porque se Portugal pertencesse à Espanha, então o privilégio ia ser da Espanha, não de Portugal. O que acontece? Houve uma briga, uma revolução lá, encontraram um meio-irmão de Dom Fernando, que era João, lá de Avis, e aí fizeram com que, com o apoio da burguesia, Dom João de Avis é coroado rei de Portugal, e com isso Portugal fica independente. O que acontece também? Houve destaques aí na questão da navegação de Portugal, principalmente Vasco da Gama, né? Vasco da Gama, que em 1498, patrocinado pela coroa portuguesa, né? Eles fizeram uma viagem aí à Índia, trouxeram navios carregados de muitas coisas, depois não teve muita vantagem, em outra viagem o navio afundou e ele perdeu algumas não, muitas coisas. Depois nós temos aí Pedro Álvares Cabral, né, que se destacou nas navegações, tudo isso patrocinado pela coroa portuguesa, patrocínio, coroa portuguesa. E aí, nesse período, Pedro Álvares Cabral chega aqui no Brasil e aquela coisa que foi ensinada errado por muitos e muitos tempos nas escolas, acredito que vocês também já ouviram, os nossos calendários também traz isso. Dia 22 de abril, descoberta do Brasil. Até rimou, né? Foi descoberta? Não. Por quê? Porque quando Cabral chegou aqui já tinha os indígenas. Já haviam os índios, que por sinal não tinham esse nome. Eu chego já nessa parte. Se descobriu, é porque chegou ali, ninguém nunca foi, né? Ninguém nunca esteve ali. Mas tinha gente morando, então não descobriram, eles chegaram. A palavra correta é chegada dos portugueses no continente, no Brasil, ou chegada dos europeus no continente americano. Porque ninguém descobriu a América, ninguém descobriu o Brasil, ninguém descobriu nada disso, porque o povo já vivia aqui. Eles simplesmente chegaram. Então vamos desconstruir isso da nossa cabeça. E por que durante tanto tempo se ensinou a descobrir? Porque descobrir dava uma imagem de poder, de prestígio, de destaque a Portugal, que era o que ele queria no tempo. Então por isso dá a ideia de que ele era um desbravador, aquele que procura, que busca, aquele que encontra, que tem capacidade, que tem poder. Só que na verdade nós sabemos que isso não aconteceu de fato. Não houve uma descoberta, houve sim uma chegada. E aí vamos agora para a Espanha.
A Espanha demorou um pouco a começar suas navegações por conta de probleminha lá político de governo, né? Porque não tinha esse fortalecimento do poder, essa centralização do poder, o poder não era muito fortalecido, a política não era muito organizada lá. Até que em 1476, Fernando de Aragão se casou com Isabel de Castela, que eram chamados de reis católicos. Então juntou aí Aragão, Castela, que eram reinos, famílias reais, juntaram aí e começaram a governar a Espanha. A partir disso, quando tudo ficou centralizado, organizado, então a Espanha começou aí a fazer as suas viagens. O que é que acontece? Eles vão financiar Cristóvão Colombo, que ele vai chegar aonde hoje é San Salvador, Haiti, a República Dominicana, e ele vai dizer assim: cheguei às Índias. voltando, né, a questão dos índios, muito bem. O que é que acontece? Esses navegadores, eles estavam em busca de chegar na Índia, ou nas Índias, como eles chamavam, em busca das especiarias. Supostamente um erro, não foi erro de nada. Eles chegaram aqui no continente americano, aí disseram: então, se nós chegamos nas Índias, esse povo que mora aqui são os índios. E pegou. Até hoje, nós chamamos esse povo, essa galera aí, de índios. Só que eles não se chamavam, não se conheciam por esse nome. Enfim, vamos lá. Américo Vespúcio, né, que era outro navegador, ele vai realizar, patrocinado também, patrocínio coroa espanhola. Então, Américo Vespúcio ele vai realizar 3 viagens para a América. E aí, depois que foram feitos lá, redesenhados os mapas do continente, né, das terras descobertas, deram o nome aí de América, em homenagem a Américo Vespúcio, navegador que realizou 3 viagens aqui para o nosso continente. Outro ponto que é muito necessário ser destacado eram as dificuldades que esse povo encontrava aí nessas viagens. Imagina, eram viagens longas, de meses, 2, 3 meses, 4 meses, dependendo da localidade, em navios. Então tinha muitos problemas, muitos desafios e dificuldades, como o perigo das navegações, estavam ali navegando sem, na maioria das vezes, pelo menos no início, sem nunca ter andado naquele trecho ali. A questão da falta de alimentos, com o passar do tempo, mesmo que trouxesse muito estoque, não era suficiente, porque a tripulação do navio era grande. A questão de higiene também, porque a galera lá não gostava muito de tomar banho, né? E aí já viu. E a questão de tudo isso, né, foi juntando e gerava algumas doenças, principalmente uma doença que era chamada de escorbuto, porque as pessoas não tinham muito acesso essa doença se ocasiona pela falta de vitamina D, a vitamina que nós também encontramos, né, tendo contato, a nossa pele tendo contato com o sol, recebe também essa vitamina aí. Então, como a galera que trabalhava muito lá no convés, né, ou lá vamos dizer assim, no porão do navio, não tinha muito acesso à questão do sol, desenvolveram algumas doenças. Adoecia a gengiva e os dentes caíam. Simples assim. Enfim, o que é que acontece? Claro que essa galera toda aí se achava o máximo, né, porque estava fazendo essas viagens. Até que Portugal, para se achar, obviamente, vai e chama um cara lá, né, para escrever e registrar tudo isso. Escreveu um livro chamado de Lusíadas, os Lusíadas, né? Nesse livro Lusíadas era relatado tudo o que estava acontecendo nas viagens, em detalhe, com acréscimos. No livro Lusíadas, o que era que acontecia? Eles diziam que no meio do oceano surgia um monstro, e nesse monstro lá, que uma certa vez apareceu um monstro lá enorme, e se ficou na frente do navio, e o monstro conversava com o povo lá, só que como o povo disse por 3 vezes que vinha em nome do rei de Portugal, o monstro teve um medo, teve susto e foi embora, deixou eles passarem. Simples assim. Na verdade isso não aconteceu, né? Isso foi uma tempestade
E a tempestade não foi embora também quando falou o nome do rei. Era só histórias que eles inventavam lá para colocar Portugal lá em cima. Enfim, o que é que acontece? Teve um problema, claro, mas pode dizer mais? Teve mais um problema. E foi uma disputa entre a Espanha e Portugal, porque a Espanha chegou lá na região lá onde disse que era o Haiti, São Salvador, e aí eles não se contentaram com aquela região e começou a adentrar, a caminhar para outros locais e se depararam com Portugal que estava desbravando também, disseram essa parte, essa terra é minha, eles disseram não é minha, e aí começou o problema. O que é que acontece? A Espanha, não só a Espanha, mas outros, quando souberam que era um local muito rico, que tinham supostamente descoberto, como a França, Inglaterra, Holanda, também se passaram para cá para explorar as riquezas que haviam aqui. Dessa briga toda, a coroa portuguesa e a coroa espanhola decidem resolver a situação. Mas quem poderia resolver isso? Uma briga de dois reis, reis que eram absolutos, soberanos, maiores do que todo mundo e todos. Quem poderia resolver esse conflito deles? Só uma pessoa, ninguém mais, ninguém menos que o Papa, que naquele tempo era o Papa Alexandre VI. Então, por que o Papa? Porque o Papa ele era considerado pai dos reis. Tinha uma coroa que os papas usavam, que era chamada de tríplice coroa, ela tinha 3 divisões. Quem quiser pode procurar aí no Google coroa pontifícia, coroa do Papa. E aí tinha essas 3 divisões. Essas 3 divisões representavam que o Papa era reitor do mundo, ou seja, como se fosse um diretor do mundo, pai dos reis, já está dizendo tudo, e vigário de Cristo. Vigário de Cristo na base, reitor do mundo, pai dos reis. E aí o que é que acontece? Se ele era pai dos reis, então a briga de 2 reis, quem poderia resolver era o pai. Então foram até o Papa. Só que Portugal levou azar nessa questão aí, nessa conversa, porque lembra como eram conhecidos os reis da Espanha? Reis eram chamados de reis católicos. E eles foram conversar com o Papa. Então, tem tudo a ver. O que é que acontece? E, segundo alguns historiadores dizem, Alexandre VI ainda era parente dos reis da Espanha. Pronto. O Papa vai fazer lá um documento, que vai resultar no Tratado de Tordesilhas, em 1494. Essa briga chegou ao fim, entre aspas, com o Tratado de Tordesilhas. O Papa traça ali uma linha imaginária e diz que uma parte é da Espanha, a outra é de Portugal, e tudo resolvido e acabou, e ninguém podia contestar nem dizer nada, porque era o Papa que tinha dito e ninguém poderia contestar o Papa. Detalhe, Portugal vai ficar com uma parte pequena com relação à Espanha. Vai ficar com uma parte lá, que vai a maior parte do Nordeste, vai descendo lá até as outras regiões, o Centro-Oeste, uma parte do Centro-Oeste, pequena, vai chegando lá até hoje onde é Rio de Janeiro, Espírito Santo, só. E o oceano? Água. E a Espanha? Todo o resto do continente americano. Simples assim. E aí alguns reis contestaram, foi aquela conversa toda, mas não resolveu em nada, porque era o Papa que tinha dito, estava resolvido, acabou, amém. Ninguém podia contestar o Papa, sabendo, claro, nós que tinham interesses políticos e tantas outras coisas aí por trás. Ok, então essa foi a nossa aula sobre o período das grandes navegações. Então, teve alguma dúvida? Entre em contato ou assiste o vídeo novamente. Bons estudos!